Olá, meu nome é Ney Hermann e está começando mais uma edição do programa Lente Aberta aqui na TVE, a TV Educativa dos Campos Gerais. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que tem reflexos até os dias atuais, a Idade Média. Comigo, no estúdio da TVE, está o professor Itamar Cardoso Lopes, do Departamento de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Professor, obrigado pela sua presença hoje aqui. Obrigado, Ney. É um grande prazer. Eu gostaria de agradecer o convite, né? Gostaria de dar uma boa noite a você e aos telespectadores que estão nos ouvindo. E acho muito importante, né, que a TV aberta abra um espaço para a gente conversar um pouco, né, sobre essa temática, né, que é tão presente e ao mesmo tempo tão distante da gente. Obrigado novamente pela sua presença e obrigado a você que está nos acompanhando neste momento. Fique com a gente, a conversa vai ser interessante. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Lente Aberta, falando sobre a Idade Média, um período conhecido como de trevas na história da humanidade, pelo menos na história do Ocidente. Comigo está o professor Itamar Cardoso Lopes, do Departamento de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Professor, eu gostaria que o senhor nos ajudasse a compreender um pouco o que foi a Idade Média e se existem ou não reflexos dela nos dias atuais. Para início de conversa, que período da história caracteriza a Idade Média? Ney, tradicionalmente, né, a Idade Média ela é situada entre os séculos V, né, até o século XV. A Idade Média tradicional ela atravessa, né, ela compreende este período que vai do século V ao século XV. Alguns, né, historiadores, porém, têm tentado estender esse período, né, a partir de outras concepções mais historiográficas mais modernas. Eles têm procurado estender, né, essa periodização e, digamos assim, problematizar essa periodização tradicional, né, esse recorte, né, temporal tradicional. Ele tem sido estendido. Então, você tem, por exemplo, a partir aí de meados dos anos 50, alguns historiadores que começam a trabalhar com o conceito de antiguidade tardia, que é um modo diferenciado de entender, né, esse processo de mudança da antiguidade para a Idade Média, né, e que vai permitir também repensar uma série de processos históricos, né, que marcam esse momento de transição. E existem historiadores também, né, que vão estender, por exemplo, essa Idade Média até meados do século XVIII. Se você for pensar em termos de formas de comportamento, mentalidades, né, entre outras características, entre outros aspectos, né, você pode fazer superar, né, essa periodização tradicional. Então, na verdade, ela é um fruto, a questão da periodização em história, não só em relação à Idade Média, ela é, na verdade, sempre fruto de uma leitura, de uma interpretação, né, e ela é, por assim dizer, uma espécie de recorte arbitrário que os historiadores fazem no tempo, né, com finalidades didáticas, com finalidades de compreensão. Então, isso vai, na verdade, variar muito. Mas a Idade Média tradicional, né, que a gente que a gente aprendeu na escola, né, e que até hoje é bastante difundida ainda, é aquela que vai, né, do século V ao século XV, e compreenderia, portanto, esses 1000 anos, né, que alguns chamam de 1000 anos de trevas, né. Agora, qual é o evento do século V e o evento do século XV que caracterizam o início e o término de acordo com o que é convencionado, vamos dizer assim, de forma geral? Bom, no século V, né, você tem aí a queda do Império Romano do Ocidente, né, em 476, que se tornou a data magna, né, referência desse processo. Você tem aí a deposição do último imperador romano do Ocidente, né, Rômulo Augusto, por Odoacro, né, o rei dos Érulos. Do ponto de vista factual, né, dos personagens principais aí que a gente conhece. Então, esse seria o ponto, digamos, tradicional inicial, né, de início da Idade Média. E o final, né, que é o século XV, você tem duas grandes datas que, em geral, os historiadores, né, foram levados a considerar, que é 1492 ou 1453.
1492, como a gente sabe, né, é o momento de, por assim dizer, entre aspas, né, de descoberta da América, né, que inauguraria um novo momento, né, uma nova era, né, na história humana. E o 1453 a gente tem a queda, né, de Constantinopla, né, ou o fim do Império Romano, né, do Oriente, que sobrevive, na verdade, mais 1000 anos para frente, né, do Império Romano do Ocidente. Então, quando a gente fala em fim do Império Romano, em 476, nós estamos falando, na verdade, do fim do Império Romano do Ocidente. Mas o Império Romano, enquanto instituição, ele permanece vivo ainda mais 1000 anos, até 1453, quando você tem, de fato, a queda, né, de Constantinopla, a tomada, né, de Constantinopla pelos turcos otomanos, né? Então, seriam esses momentos que são tradicionalmente evocados aí para demarcar, né, a Idade Média. Só que essas datas, na verdade, elas procuram enfatizar acontecimentos de caráter político e militar, que nos remetem àquela concepção historiográfica tradicional, né, do século XIX, né, baseada aí, numa importância que enxergava, né, atribuía uma importância muito maior aos acontecimentos de caráter político e militar. Então, todos esses acontecimentos que são tradicionalmente considerados, quando a gente trata-se de delimitar, né, a Idade Média, eles têm esse caráter político-militar. Mais recentemente, né, a historiografia tem tentado, digamos assim, questionar, né, vários pontos a respeito desses marcos, né, e repensar todos esses marcos a partir de novas bases, né, a partir de novos elementos, né, que a historiografia recente, sobretudo a partir da segunda metade, a partir, né, do século XX, sobretudo a partir da segunda metade do século XX, começaram a trazer para o âmbito da pesquisa histórica, né? Bom, nesses novos conceitos, eu acredito, se encontra o próprio comportamento geral da população. Uma coisa que me chama a atenção é que os conceitos, a divisão clássica, em Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, ela se aplica muito à Europa e ao Ocidente, ou seja, aquilo que foi reflexo do poder militar europeu, que colonizou as Américas, tomou posse da África, vamos dizer assim, retalhou a África em países imaginários, sem levar em consideração as tribos ali existentes, e os conflitos dali decorrentes ao longo do século XX. E no Oriente, no Extremo Oriente, pelo menos, esses conceitos não se aplicam, porque a China tinha o seu império, o Japão também, embora nessa época, se eu não me engano, talvez dividido em feudos, que eram os territórios dos shoguns, né? Mas aqui eu não sei exatamente qual foi o intervalo de tempo em que começou o shogunato. Se eu não me engano, foi um intervalo de 800 anos entre o século XIX, talvez o século XI, por aí. Então, a história do Extremo Oriente, ela é completamente distinta desse conceito de Idade Média que nós estamos tratando hoje aqui, que se refere mais ao Ocidente e que tem uma influência direta nas Américas, porque nós somos colonizados por europeus. Estamos falando português. Sim, perfeito. Eu estava falando antes para você sobre o conceito de antiguidade tardia. O conceito de antiguidade tardia, né, por exemplo, ele vai se desenvolver nesse contexto dos anos 50, e como uma espécie de crítica também, né, trazendo embutida uma certa crítica a essa concepção eurocêntrica da história. Porque quando você fala no nascimento da Idade Média, você pensa, né, tradicionalmente, na queda do Império Romano. Então, a Idade Média ela nasce do desprezo. Um famoso historiador, né, falou essa frase, né, de que a Idade Média nasceu do desprezo. Quer dizer, a Idade Média nasce a partir da queda de um grande modelo, né, que era o Império Romano. Então, ela é vista a partir de um ponto de vista negativo. E enquanto o nome, né, a gente vai voltar, acho que pode voltar a falar sobre isso, mas o próprio nome, né, o próprio título, né, que a Idade Média recebeu, ela não envolve um nome próprio, né? A Idade Média significa um intervalo,
né? Na verdade, ela não tem um nome próprio de um período, né? Mas ela ficou conhecida como se fosse um interregno, né? Um pequeno intervalo. Mas e aí você tem toda essa ideia negativa, né, a respeito da Idade Média, ligada ao fato de que o Império Romano teria sido, por assim dizer, né, segundo também uma concepção de um famoso historiador, o Império Romano teria sido assassinado, né, pelas hostes dos bárbaros, né, que vieram da Germânia. Então, quer dizer, a Idade Média, vista de forma negativa, seria fruto da destruição do Império Romano pelas hostes, né, pelas hordas dos bárbaros. Ela é vista a partir desse ponto de vista negativo. Que não eram tão bárbaros assim. Exato, exatamente. Podemos até comentar mais sobre isso em seguida. Mas eu estava falando para você que nos anos 50, né, a historiografia, a partir das mudanças que a historiografia vai sofrer, essa visão eurocêntrica, né, que via Grécia e Roma, né, como o modelo a ser seguido, ela começa a ser questionada. Então, quando você fala em Antiguidade Tardia, é uma forma positiva de você entender esse momento, né, de conformação de uma nova sociedade que vai reunir as contribuições de Roma, de Grécia, né, as contribuições do cristianismo e as contribuições trazidas pelos bárbaros, né, culturais, comportamentais, e que vão gerar uma nova sociedade. Vários historiadores, entre eles o Peter Brown, por exemplo, o Henri e René Mahou, né, na França, vão começar a estudar essa nova sociedade que vai surgir ali nesse momento, né, em que o Império Romano entra em crise, né, e que com a chegada também, né, desses povos chamados de bárbaros, né, e vão constituir essa nova sociedade. E aí esse conceito de antiguidade tardia, por exemplo, ele vai, na verdade, permitir ver essas contribuições a partir de um ponto de vista positivo, né, ligando-se ao que estava acontecendo ali a partir dos anos 50, com a descolonização da África e da Ásia, né, com um novo conceito de cultura, né, que era muito mais inclusivo e que não se restringia apenas à cultura letrada, né, aquela cultura, digamos assim, ligada à grande arte, à grande literatura, mas à cultura vista do ponto de vista antropológico, dos comportamentos, da cultura material, né, e de vários outros aspectos assim que constituem isso. Então, na verdade, essas concepções tradicionais têm sido repensadas, né, desde então, permitindo que a gente desconstrua um pouco essa visão negativa a respeito do período medieval, que é visto, né, desde o seu nascimento como um fato negativo, né, e não positivo. Com o fim do Império Romano no Ocidente, nós temos a fragmentação do poder. Esse poder é fragmentado em pequenos reinos inicialmente? Isso, exatamente. A partir, né, do século V, com a chegada e as chamadas invasões bárbaras, que alguns autores também, revendo essas posições, né, têm utilizado um outro conceito para pensar esse momento, ao invés de falar em invasões, que passa a ideia de digamos, uma irrupção violenta, né, brusca, por parte dos povos chamados de bárbaros, alguns historiadores têm pensado em migrações de povos, né, porque faz mais sentido. Faz muito mais sentido, porque, na verdade, esse contato entre romanos e bárbaros ele se deu de várias formas, né, de N maneiras. Por exemplo, não foi somente como invasores do ponto de vista militar, né, do ponto de vista violento, que os bárbaros entraram em contato ou adentraram ao Império Romano. Eles, na verdade, desde há muito, né, já havia muitos bárbaros que estavam estudando dentro do Império, que faziam, por assim dizer, parte da própria armada romana. Você tinha também povos bárbaros que estabeleciam acordos, né, e se tornavam povos federados, né? Ou seja, eles tinham acordos, né, documentados, e se tornavam povos federados e, inclusive, ajudavam os romanos a defender suas fronteiras, né, em relação a outros povos bárbaros. A gente não pode esquecer que esses povos também tinham animosidades entre si, né? Quando a gente fala em povos bárbaros, você está reunindo no mesmo conceito diversos povos diferentes. Você tem ostrogodos, você tem visigodos, você tem, né, alanos, e, enfim, os hunos, né, os temidos hunos, você tem várias populações. Mas, do ponto de vista histórico, né, essas sociedades, né, vêm sendo estudadas, né, mais a partir de uma perspectiva renovada, né, a partir de novas bases. Me corrija se eu estiver errado, mas eu aprendi isso no ensino médio. A palavra bárbaro
vem de um conceito dos romanos em relação aos povos que não falavam latim, a língua clássica do Império Romano, e a linguagem deles parecia, na visão dos romanos, um balbuciar de bebê. Exato. Por isso a palavra bárbaro. Está correto. Na verdade, eu acho que a palavra bárbaro, na verdade, ela tem origem na Grécia, né? Entre os gregos, e os gregos se referiam, né, a todos aqueles que não tinham, não possuíam, não falavam, né, a língua grega, e não viviam em cidades, como os gregos faziam, né, na polis, né, grega. E esse conceito foi reapropriado, né, pelos romanos, né, e também era utilizado para se referir a todos aqueles que não falavam o latim, né, que não viviam, não se reuniam, por exemplo, não discutiam política, por exemplo, né, não se dedicavam às questões políticas como os romanos faziam. As questões de Estado. Exato. Todos esses povos que não atendiam a esses critérios baseados nas concepções gregas, né, e romanas, eram taxados, por assim dizer, né, de povos bárbaros, né. E mesmo povos, civilizações, né, a gente poderia até dizer, extremamente refinadas, como os persas, né, e os persas chegaram a competir em termos de poderio, né, em termos de esplendor também com a civilização romana. Mesmo os persas, que eram uma civilização, por assim dizer, bastante refinada, né, eram taxados como bárbaros, né, porque não falavam o latim e porque eram diferentes, né, dos romanos. Quer dizer, essa ideia de bárbaros, na verdade, ela envolve uma espécie de preconceito também, né, e que é utilizado até os dias de hoje. Porque quando a gente ouve a palavra bárbaro, a primeira imagem que nos vem à cabeça, né, é de um ser rude, né, de um ser selvagem, né, vestido com peles de animais, sem refinamento nos gestos, né, um ser rude. É o Conan, né, por assim dizer, que nos vem à mente, né, quando a gente pensa a palavra bárbaro, barbárie, né, barbaridade, essas questões. Por aquilo que eu estudei, que é muito pouco diante do que o senhor estudou, em relação a esses povos considerados bárbaros, haviam muitos conceitos interessantes. Por exemplo, a mulher tinha um papel muito mais importante dentro dessas sociedades consideradas bárbaras do que dentro do Império Romano. Tanto que tem um povo bárbaro, se eu não me engano, na Inglaterra, que tem uma líder mulher, búdica, e que desafia o Império Romano. Nós temos dentro da sociedade germânica um sistema familiar que é o paternalista. O pai é o chefe, mas não é o dono da família, como no sistema romano, que é patriarcal. E o pai era o dono da família, ele podia dispor da família como bem entendesse, eram objetos, né, tirando o próprio patriarca. Esse tipo de divisão mostra que esses povos considerados bárbaros eram mais humanos em relação ao seu ambiente familiar, por exemplo, do que os romanos. Pelo menos é a impressão que se dá, professor. E eu não sei se eu estou errado. Se eu estou errado, por favor, me corrija. Mas a gente falava da fragmentação do Império Romano em pequenos reinos. Eram pequenos reinos ou já surge aí o feudalismo? E o que era o feudalismo? Sim, até você havia comentado, né, sobre essa questão anteriormente, eu acho que eu acabei também não abordando. Mas essa questão dos reinos que se estabelecem, da fragmentação, né, é exatamente isso. Depois, né, da queda do Império Romano em 476, você tem a entrada, né, no que é o território europeu, no que constituía antes o Império Romano, né, que abarcava, né, regiões tanto na Europa, quanto na Ásia, quanto no norte da África, né, um vasto império, como a gente sabe. Toda essa região, né, principalmente aquela que fazia parte do Ocidente, ela vai ser fragmentada em reinos diferentes, né, reinos bárbaros. Diversos reinos se estabelecem, né, o que vai marcar uma espécie de fragmentação política. Cada um desses reinos, né, por exemplo, o reino dos vândalos, acho que vai se estabelecer na Espanha, o reino dos ostrogodos, que vai se estabelecer na Itália, na região do que é hoje a Itália, né? Você tem os vândalos também no norte da África, enfim, os francos, né, na região da chamada Gália. Então, vão marcar esse começo de uma fragmentação política. Você tinha antes um cenário de unidade, né, que era administrado, por assim dizer, pelo Império Romano, né? Existia, portanto, essa unidade, que vai se fragmentar em diversos reinos bárbaros, né, diferentes,
com, digamos, por assim dizer, uma legislação própria, né, com uma administração própria, e que muitas vezes vão entrar em conflito entre si, né, uns contra os outros. Então, você tem, do ponto de vista político mesmo, esta fragmentação. E com relação ao que você falou sobre os costumes, né, de fato, muitos dos costumes que vão mais tarde, né, se desenvolver no chamado feudalismo, eles provêm dos costumes dos bárbaros, né. Por exemplo, a questão do personalismo, né, essa questão de você da confusão da coisa pública com o privado, né, a atribuição, por exemplo, a premiação com terras para a fidelidade militar, né, o respeito ao chefe, por exemplo, né, as homenagens e o respeito ao chefe, que vai ser fundamental no que a gente vai conhecer como mais tarde, né, que vai se desenvolver na chamada homenagem, né, que se fazia a um senhor feudal, né, a questão da fidelidade, né, ao senhor feudal, que era, por assim dizer, pagada, né, paga com terras, né, a fidelidade ao chefe guerreiro, né, bárbaro, por exemplo, ela era assegurada através da distribuição de terras para aqueles guerreiros fiéis, né? E o chefe guerreiro era uma espécie de exemplo, né? Nesse sentido, e era a sua valentia, digamos, né? Que era admirada e respeitada. Esses costumes todos vão acabar depois, né? Ajudando a conformar alguns das noções, dos comportamentos tradicionais do chamado feudalismo. Bom, então, pelo que eu posso entender, o Império Romano se fragmentou, haviam povos dentro do Império Romano, alguns desses povos invadiram territórios antes do Império Romano, tomaram esses territórios. Esses povos tinham, obviamente, um governante, um chefe guerreiro, como o senhor coloca, e a fidelidade a esse chefe guerreiro fez com que esse chefe guerreiro desse aos seus generais, aos seus comandados, aos seus líderes, os líderes que estavam abaixo dele, por fidelidade, terras. Essas terras se transformam dentro dos reinos em feudos, é isso? Mais tarde. Só assim, o que é um feudo e o que foi o feudalismo? Ok. Na verdade, assim, quando a gente está falando do feudalismo, o feudalismo tradicional, ele começa por volta dos séculos X e XI. Então começa bem depois do século V. A gente está falando de um processo, né? O feudalismo é fruto de um processo longo, que vai ser gestado a partir justamente da contribuição dos bárbaros, né? E também da contribuição dos povos romanos. O que você tem, na verdade, nesse momento é uma espécie de fusão, alguns historiadores vão chamar de fusão romano-germânica, e com o adicional ainda, né, do elemento do cristianismo, né, que é também uma questão muito importante quando a gente fala em Idade Média. Então, esse processo de fusão romano-germânica vai levar mais tarde ao que a gente conhece como feudalismo. O feudalismo, na verdade, ele vai ser uma espécie de sistema, né, que vai se desenvolver a partir desse cenário fragmentado em que a Europa se tornou. As pessoas, depois da crise do século III, né, com as invasões bárbaras, né, que vão ter pelo menos duas grandes levas de invasões bárbaras que vão ocorrer, né, nesse momento. Você tem a primeira invasão em meados do século V e VI, e você tem também uma segunda leva de invasores a partir dos séculos IX, né, X, que são os povos magiares, os húngaros, né, os povos nórdicos, né, os vikings, né, que entram nessa segunda leva, né, de invasões. Mas durante esse processo vai estar sendo gestado, né, o que a gente vai estar sendo conformado aquilo que a gente conhece por feudalismo, né, que vai ser um sistema baseado na ideia de, sobretudo, né, na ideia da fragmentação de poder, na ideia de distribuição de terras, né, com base num juramento de fidelidade, né, que você fazia a um senhor feudal. Esse senhor feudal também poderia, digamos, subenfeudar suas próprias terras, e você vai criando uma espécie de rede, né, onde a pessoa, por exemplo, que recebia um feudo, né, devia fidelidade àquele que lhe deu o feudo, mas não necessariamente àquele que era senhor feudal, né, do seu senhor. Então, você vai ter um cenário de poder bastante fragmentado, ramificado, né, onde não havia um poder central.
o rei, né, durante o período medieval, ele vai ter um papel importante, mas ele vai ter um papel, por assim dizer, simbólico, né, secundário, e não vai ter um poder de fato, né, porque o poder de fato estava fragmentado, né, nas mãos dos senhores feudais, né, que eram detentores de vastas extensões de terras. Outra questão que vale a pena enfatizar é que há uma ruralização na Europa com esse cenário caótico, né, que começa a partir do século III com a crise do Império Romano, né, se acentua com as invasões, né, dos povos chamados de bárbaros, vão levar as pessoas, por exemplo, a se refugiarem em suas propriedades rurais, né, as grandes propriedades rurais. Então, paulatinamente, né, os grandes proprietários, né, começam a abandonar as cidades, que não desaparecem, mas elas sofrem uma drástica redução em relação ao período anterior, né, em relação ao período do Império Romano. Elas sofrem uma diminuição e esses grandes proprietários começam a se refugiar num período de insegurança, num período de caos, né, num período de ameaças e de incertezas, começam a se refugiar nas suas grandes propriedades rurais e começam a reunir em torno de si, né, outras pessoas que em busca de proteção, né, em busca de trabalho, de proteção, né, nesse cenário bastante conturbado. Até porque muitos dessas pequenas propriedades rurais, né, começam a constituir exércitos próprios, né, que vão, na verdade, caracterizar esse período medieval, né, como sendo constituído por pequenos exércitos, né, que vão tentar defender seus pedaços de terras, a gente poderia dizer. Professor, obrigado pela participação nesse bloco. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Lente Aberta. O tema de hoje, a Idade Média. Comigo no estúdio está o professor Itamar Cardoso Lopes, do Departamento de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Professor, no século V nasce a Ordem de São Bento. Comentávamos no intervalo que os monastérios ocidentais foram inspirados em monastérios do Oriente, em particular, onde o budismo é muito forte, na China, por exemplo, mas no Ocidente surgem a partir do século V com a Ordem de São Bento. Até onde eu saiba, dessas ordens monásticas, a mais antiga, isso no Ocidente, ordens cristãs. E o senhor falava que as pessoas estavam se refugiando no meio rural. É a mesma coisa que acontece em relação a esses religiosos? Eles se refugiam em ambientes rurais, se refugiam nos monastérios? Olha, Ney, na verdade, essa questão dos monastérios, ela tem um outro sentido dentro da Idade Média, né? Você vai ter, claro, né, o surgimento aí, nesse momento que você falou, né, de algumas práticas ligadas ao monasticismo, mas, na verdade, essa prática do isolamento ela também tem muito a ver com as concepções religiosas da Idade Média. Essa ideia da mortificação do corpo, da ideia de penitência, né, de ascese, né, a prática da ascese, por exemplo, né, de você cuidar do corpo, né, e também com o intuito, na verdade, de cuidar do espírito. Isso vai ser um comportamento, né, bastante presente durante toda a Idade Média, especialmente aí, né, a partir dos séculos XII, XIII, né, que vão pautar toda a sociedade medieval, né, que, como a gente sabe, tradicionalmente é marcada pela questão do comportamento religioso, né, da presença da religião, né. O pensamento religioso, ele na verdade não é uma opção dentro da Idade Média. Ele é, por assim dizer, uma questão de que as pessoas na Idade Média não conseguiam escapar disso. Isso fazia parte, por exemplo, de um elemento que estava dado, né, e ponto. Você não tem como pensar o mundo no período medieval fora das dimensões religiosas, né, porque tudo está muito misturado, né, nesse momento. E essa prática, por exemplo, dos monastérios, ela tem muito a ver com essas concepções medievais, né, da religião, que envolviam a ideia de você, digamos, tentar
purificar a sua alma, né, de você se dedicar integralmente, digamos, negar a vida na terra, né, os prazeres terrenos, né, em função de uma benesse que estaria no além, né, a conquista do paraíso, né, a purificação da alma. São questões, por exemplo, que vão pautar, né, o comportamento das pessoas nesse período. É interessante porque, se você comparar com a questão das religiões, da religião, né, por assim dizer, ou da mitologia greco-romana, você tem uma diferença fundamental, que o cristianismo vai trazer. Nas religiões, ou na mitologia, né, greco-romana, os deuses gregos e romanos, eles, na verdade, têm um comportamento que é igual ou pior ao comportamento dos humanos, né? Eles se corrompem, eles traem suas esposas, né? Eles fazem uma série de práticas, né, que são consideradas, por exemplo, como incorretas, né? E é o cristianismo que vai começar a trazer essa preocupação, né, em relação ao comportamento, né? E por exemplo, o Deus dos cristãos, né, ele, na verdade, vai ser pensado também como um exemplo de comportamento, né? E uma série de restrições, uma série de proibições começam a ser colocadas, né? E que vão levar, portanto, a essa ideia de você negar, por exemplo, os prazeres terrenos, ou controlar isso, ou, né, de alguma forma cercear essa questão em função de uma de uma benesse, né, no mundo, no além, né, no paraíso, enfim. Professor, também surge, mas não no Ocidente, mas muito perto do Ocidente, na região onde hoje é a Arábia Saudita, enfim, a Jordânia, surge o islamismo no século VII. Né, e o islamismo se espalha como um rastilho de pólvora, ascendendo por todo o norte da África, e chega até a Península Ibérica, onde eles permanecem durante 800 anos. O medo dos mouros também causou reações, ainda falando de religião, durante a Idade Média, nos povos europeus? Sim, foi bom você lembrar, né, porque quando a gente fala em Idade Média, né, quando a gente fala em bárbaros, né, também a gente acaba lembrando, né, por associação, que era, aliás, feita, né, pelos cristãos, em relação aos mouros, né, ou aos muçulmanos, né, aos islâmicos. Os islâmicos surgem aí nesse contexto que você mencionou, e eles vão ter realmente eles vão ascender, né, de uma forma muito vigorosa. Então você tem, a partir aí desse momento, né, do século VII, você tem, né, o surgimento do islamismo, né, que é a outra religião monoteísta, né, que a gente conhece. São 3 religiões monoteístas, né, que a gente tem. A gente tem o cristianismo, a gente tem o judaísmo, né, e a gente vai ter o islamismo. E elas são muito importantes, como a gente sabe. E nesse momento, né, que surge então o islamismo, ele vai dominar, né, o império, né, que os muçulmanos vão construir. Ele vai dominar vastas áreas, né, do que era antes o Império Romano, e vai se constituir com certeza numa ameaça, né, vai se transformar, na verdade, em uma espécie de inimigo, né, e vai ser combatido com bastante intensidade, né, pelos cristãos durante todo o período medieval. Quando a gente estava falando aqui no início a respeito das datas de início e fim da Idade Média, eu mencionei a data de 1492. 1492 é uma data importante não só por conta da descoberta da América, mas ela também é uma data importante porque é nesse momento que o último reduto que os mouros mantinham na Espanha, né, em Granada, ele é conquistado pelos cristãos. Então, também essa data de 1492 ela é simbólica por conta disso, né? Desse ponto de vista religioso, o último reduto, né, que os mouros ocupavam na Espanha, né, ele é reconquistado, né? Então você tem essa história do processo de reconquista que os cristãos vão empreender contra os muçulmanos que dominaram vastas regiões do norte da África e a Península Ibérica de uma forma bastante intensa. E o interessante é a gente perceber que, apesar dessa imagem negativa, né, de infiéis
que os mouros vão despertar nos cristãos, eles possuíam uma cultura muito superior, né? A cultura islamítica, né, ela era muito superior e ela superava a cultura dos cristãos em muitos aspectos. Astronomia, por exemplo. Exatamente. A medicina, né, a álgebra e muitos outros conhecimentos, na verdade, foram trazidos para o Ocidente, né, especialmente aí para a Europa cristã, através da presença dos muçulmanos na Espanha, né? Você tem ainda, né, em cidades espanholas, né, você tem ainda a herança, né, a herança arquitetônica, né, uma presença marcante aí desses povos, mas a gente não pode esquecer que, do ponto de vista dos conhecimentos, do ponto de vista da cultura, do saber, né, muitas das obras do pensamento grego foram trazidas para as bibliotecas, né, que foram constituídas na Península Ibérica, especialmente na Espanha nesse momento, e foi graças aos muçulmanos, né, que os ocidentais, né, por assim dizer, os cristãos tiveram acesso às obras, né, muitas obras do pensamento grego, né, da filosofia, né, por exemplo, e aí por diante. Vai ser só a partir do século XV, né, XVI, que os ocidentais, os cristãos, por assim dizer, vão conseguir ultrapassar em cultura, em conhecimento, né, os muçulmanos. Até por volta do século XI, né, XII, os cristãos são vistos como sujeitos rudes pelos muçulmanos, né? Eles são vistos como sujeitos incultos, assim como os romanos viam os bárbaros, né, como sujeitos selvagens, sem cultura, né, que não possuíam um refinamento. Os muçulmanos também vão ver os cristãos, né, até meados aí, do século XV, como eu disse, né, como sujeitos rudes também, né, nesse sentido. Ignorantes, né? Exato. Essa ignorância tinha até uma certa razão de ser. Existiam tradições dentro do feudalismo, por exemplo, que eram absurdas. O senhor feudal tinha o direito de passar a noite de núpcias com a mulher que casava dentro do seu feudo. Então, não era o marido, o vassalo, ou seja, a pessoa que dependia do senhor feudal, que era o suzerano, não era o vassalo que dormia com a própria esposa na noite de núpcias. Era o suzerano, era o senhor feudal. Isso não era aplicado, obviamente, em todos os feudos, mas era o que eles chamavam de direito de nascença, direito da nobreza, direito divino, enfim. Era impressionante como o nome de Deus era invocado erroneamente durante a Idade Média também, né? Sim. Deus era usado para justificar qualquer tipo de massacre ou de arbitrariedade. Mas, enfim... É difícil, né, você comentar a respeito desses costumes, né? Eu, particularmente, até o momento, né, eu ainda não encontrei, né, nenhuma referência concreta, por exemplo, ou que esmiuçasse direito se esse tipo de prática de fato imperou em vastas regiões ou foi alguma coisa isolada, né? Mas do ponto de vista... Mas existiu. Sim, não, existiu com certeza, né? Mas não sei se foi algo generalizado, né? E eu, de fato, né, até o momento, não conheço ainda, né, algum estudo, por exemplo, que discuta isso de forma mais aprofundada, né, por assim dizer. Uma questão interessante que você mencionou, né, é com relação aos costumes, né, feudais. E você falou de personagens essenciais dentro do sistema feudal, né, que são vassalos, né, senhores feudais, etc. E as pessoas às vezes confundem, porque o vassalo, na verdade, ele não é um sujeito. O termo passa a ideia, né, de que é um sujeito inferior, né, de que é um termo pejorativo, né, você ser vassalo de alguém. Mas o vassalo, na verdade, ele é o nobre. Né? Ele tem um senhor feudal acima dele, né, que possui mais terras e que lhe concedeu terras, mas o vassalo, ele é um nobre, né? Então, diferentemente, por exemplo, dos aldeãos, né, ou dos camponeses, dos servos, né, medievais. É interessante estabelecer essa diferença para que a gente possa compreender um pouco melhor. A relação de vassalagem, como se diz, ela ocorre entre nobres. Entre nobres. Os aldeões estão fora disso. Estão fora disso.
Você tem, por exemplo, a partir do momento que um senhor feudal possui, né, vastas extensões de terras, ele resolve, né, doar, né, digamos, emprestar, conceder parte dessas terras a um outro nobre. E você tem todo um ritual, né, baseado muito naqueles comportamentos que os bárbaros também trouxeram, né, nesse momento, que vão constituir, né, esse tipo de comportamento. E, portanto, ele se dá através de um ritual, né, bastante comentado, bastante estudado pelos historiadores, que é o ritual de vassalagem, né, onde você era investido, recebia essas terras, jurava fidelidade, né, ao seu senhor, e, em geral, né, havia também uma questão controversa que selava esse acordo entre nobres, né, estabelecido entre nobres, que era o beijo, né, um beijo na boca, que selava essa relação, né. Assim como acontece também, ou como aconteceu, né, na própria União Soviética comunista, né, que tinha essa tradição também, me parece, do beijo na boca, né. Mas o beijo na boca selava, portanto, essa união, né, esse ritual, né, que era o ritual de investidura, né, o ritual onde esses senhores feudais, né, constituíam, né, seus vassalos, juravam fidelidade, os vassalos juravam fidelidade ao senhor, né. Eu quero entender uma coisa. Em relação aos títulos de nobreza, eles são decorrentes de expressões militares? Por exemplo, o conde tinha um condado, o marquês tinha um marco de terra, o barão, um baronado, eram, como eu posso dizer, denominações vinculadas ou oriundas do meio militar? Essa hierarquia de nobres, conde, marquês, e no caso específico acima do conde, o duque, e por último o barão, né? Então, essa escala de nobres vinha do meio militar ou não? Olha, é difícil afirmar com certeza, né, com relação a essa questão, mas eu acho que tem, claro, né, suas raízes também ligadas a essa questão militar, né, administrativa, mas o que vai acontecer também durante esse período, né, que a gente chama aí de Alta Idade Média, é um processo de... porque os bárbaros, né, os povos germânicos que se estabelecem no que antes, né, era o Império Romano, na verdade, o que eles vão fazer é se apropriar de muitas das estruturas administrativas que os romanos haviam deixado. Quer dizer, os bárbaros não fazem tábula rasa, né, das estruturas administrativas, dos próprios códigos de leis, né, que os romanos haviam constituído. Os bárbaros, na verdade, alimentavam uma certa admiração, né, pela cultura dos romanos e, em muitos casos, tentaram imitá-los e conservaram, né, muitas dessas práticas. Que estão presentes até hoje, né? Isto, não, sim. E você tem, nesse contexto, você tem, por exemplo, muitos códigos de leis, né, que vão ser constituídos, né, baseados nesses costumes romanos, né, que os bárbaros vão reapropriar, né, vão se apropriar. Professor, eu não quero interromper o senhor, mas é que o programa, nós pretendemos hoje aqui dar uma pincelada em determinados tópicos, porque eu sei que a Idade Média renderia vários programas de 50 minutos como esse. E tem um tópico que passa pelo imaginário popular e que, obviamente, eu não posso deixar de mencionar, porque senão as pessoas ficariam bravas comigo. Os cavaleiros da Idade Média, né? Então, isso passa constantemente em filmes. Temos a lenda do rei Arthur, que nada mais é do que um mito. Camelot não existiu, pelo menos não como se configura, mas algumas pessoas dizem que é inspirada num reino real. E tem também a questão dos ideais dos cavaleiros, as armaduras, e eu ainda quero passar pela higiene na Idade Média. Mas primeiro pelos ideais dos cavaleiros. Começando com Camelot. Camelot provavelmente foi inspirado num fato real?
A lenda é do século V, mais ou menos, né? Isto. Também existem muitas controvérsias, né, porque a Idade Média ela é povoada de lendas, né? Existem muitas lendas e eu acho que isso também está ligado ao fato de que a gente tem muita pouca documentação, especialmente no que diz respeito aí aos séculos, a esses momentos iniciais da Idade Média, ao que os historiadores chamam, né, ou de Alta Idade Média, ou de Primeira Idade Média, ou mesmo de Antiguidade Tardia, que é esse momento inicial que vai de meados do século III ou V até meados do século VIII ou X, né, que constitui esse primeiro momento de gestação, né, por assim dizer, da Idade Média. Se você comparar, por exemplo, com o que os séculos XII e XIII possuem de documentação, é realmente bastante... há um desequilíbrio bastante grande, né? Então, a gente tem muita pouca documentação, né? Pouquíssima documentação quando se refere a esses séculos anteriores, por exemplo, ao século X, XI, né? Nos séculos XII, você já tem uma documentação bastante mais vigorosa. E isso, aliado ao fato de que muitos desses povos celtas, né, desses povos chamados de bárbaros, né, dos povos nórdicos, né, eles não deixaram muitos materiais escritos, que foram muitas vezes transcritos séculos depois, né. Você tem uma lenda, né, baseada na oralidade, baseada em mitos que eram contados, passados de geração para geração, né, que faziam parte de uma certa cultura e que começam a ser posteriormente passados, né, transcritos, né, séculos depois, com todas as alterações que isso está sujeito, né, acaba ficando sujeito, por outras pessoas, né, de outras culturas, inclusive, né, que vão transcrever esses mitos, essas lendas. Então, essa questão do rei Arthur, por exemplo, é uma delas. Até hoje os historiadores discutem, né, se de fato existiu o rei Arthur, quem foi o rei Arthur, né, e etc. Existem alguns indícios, né, que podem ligar esse personagem, né, a um personagem real, né, a um indivíduo real, mas que, claro, foi acrescido de elementos, né, foi, digamos, foi fantasiado, né, esteve sujeito a alguns acréscimos, foi fantasiado, né, por assim dizer. Então você tem esse processo, né, que ocorre. Esses ideais de virtude dos cavaleiros, de defesa, enfim, daquilo que é bom e justo, não era tão presente na Idade Média, por exemplo, na relação dos nobres com os aldeões. Os aldeões eram tratados quase como escravos, pelo que dá a entender. Se eu estiver errado, me corrija. E daí a questão da higiene na Idade Média. O que nós temos noção hoje em dia é que ninguém vivia mais do que 35 anos, que as ruas, né, dos burgos eram sujas, que as pessoas jogavam seus excrementos pela janela, né, simplesmente, e que um cavaleiro medieval não tirava a armadura para defecar ou urinar. Então, quando ele tirava a armadura, ele estava repleto de infecções. Essas características são mais mitos, folclore em torno da Idade Média, ou tem uma razão de ser? Eu acho que muitas vezes são exageradas, né? Tem alguns estudos que mostram, né, que a Idade Média, na verdade, no que diz respeito à higiene, né, era superior a alguns momentos da Europa moderna. Você tem alguns estudos, alguns historiadores que afirmam isso. Aliás, além disso, no que diz respeito, por exemplo, ao refinamento dos costumes, você tem um sociólogo, né, que é o Norbert Elias. Ele fez um estudo aí na década de 30, acho que foi publicado na década de 30, se não me falha a memória, chamado Processo Civilizador, né, e ele vai localizar nos finais da Idade Média, né, entre os séculos XIII e XIV, o surgimento, por exemplo, de uma série de costumes, né, que vão levar as pessoas a usar os talheres, há uma série de regras, né, que vão ser respeitadas à mesa, uma série de restrições, por exemplo, ao comportamento em público, né, o que era considerado correto, o que era considerado admissível, né. Esse estudo que ele realizou vai, portanto, localizar, né, no final da Idade Média, uma série de posturas que a gente tende a considerar como se fossem
posturas muito mais recentes, né, muito mais ligadas à modernidade. Mas você tem essas pesquisas, né, existem que mostram, contrariam, né, essa visão mais tradicional que associa a Idade Média com essa ideia, né, do preconceito, como se fosse realmente um período de bastante sombrio, né, bastante obscuro. Então, por exemplo, o senhor já mostra que temos da Idade Média o uso de talheres, que já é uma evolução em relação ao fato de pegar a comida com a mão. Então, obviamente, se existe o uso de talheres, já existe o hábito de lavar a mão, se não da maneira preconizada nos dias de hoje pelas organizações de saúde, pelo menos de maneira rudimentar. E eu não quero terminar o programa sem falar de algo que é essencial. Quais são os reflexos mais presentes da Idade Média nos dias de hoje? A gente às vezes esquece, né, mas o passado é uma coisa que ele está ao mesmo tempo distante e ao mesmo tempo muito próximo da gente, né? No que diz respeito à Idade Média, a gente não pode esquecer que nós somos frutos, nós, né, enquanto latino-americanos, né, nós somos fruto direto dessa cultura, né, medieval, a gente poderia dizer. O cristianismo, a nossa religião, né, predominante hoje no Brasil, na América Latina, acho que de uma forma geral, né, as origens, né, do cristianismo, por exemplo, ou a afirmação, né, a consolidação do cristianismo, ela se dá ao longo de toda a Idade Média, e muitos dos comportamentos do ponto de vista religioso, né, ele ainda pauta, por assim dizer, os nossos comportamentos atualmente, né? A fé cristã, né? Esse legado, né, do cristianismo, por exemplo, ele ainda está muito presente nos dias atuais. Além disso, a gente conhece muito a Idade Média por conta do que o cinema, do que a literatura nos trouxe, né? A Idade Média, por assim dizer, ela é fruto de um preconceito, mas ao mesmo tempo ela também desperta um fascínio nas pessoas, né? Desde pelo menos o século XIX, né, que você tem esse fascínio a respeito da Idade Média, né, que vai levar, por exemplo, muitos escritores, muitos literatos, né, a produzir obras romances históricos que vão ser ambientados na Idade Média. Você tem o Walter Scott, você tem o Victor Hugo, né, você tem vários outros, você tem o Corcunda de Notre Dame, né, todas obras que têm um clima medieval e que mostram esse fascínio, né, que a Idade Média vai despertar nos românticos, né, no século XIX. Só que esse fascínio, você tem também toda a voga neogótica, né, que vai estar presente no século XIX, que vai levar, por exemplo, muitas construções, né, vão ser realizadas nesse momento e vão ter um caráter neogótico, né? Digamos assim, uma espécie de homenagem, né? Vão imitar aquele estilo de construção que antes era considerado como... O gótico era visto antes como grosseiro também, né? Como algo sem refinamento, né? Rude. E depois, no século XIX, isso começa a ser valorizado, né? Hoje, eu acho que não deve ter ninguém dotado de alguma sensibilidade que não se sinta, de alguma forma, tocado diante, né, de uma catedral medieval, né, construída aí nos séculos XII, XIII, no estilo gótico. Quer dizer, hoje isso é admirado, né, mas durante muito tempo isso foi considerado como rude. Os humanistas consideravam, né, o estilo gótico, como um estilo rude. E isso vai mudando, né, ao longo do tempo. Na verdade, esse preconceito com relação a tudo que estava ligado à Idade Média, ele vai desde o século XVI, com os primeiros humanistas, né? Muitos deles sujeitos medievais também, a gente poderia dizer, como Francesco Petrarca, né? Francesco Petrarca, do século XIV, né? Ele, portanto, é um indivíduo medieval, né? Mas imbuído do sentimento humanista, né? Vai nutrir alguma espécie de desprezo, né? Pela chamada Idade Média. Posteriormente, você vai ter os absolutistas, né? Você vai ter os absolutistas que vão criticar a Idade Média por conta de que era um período de fragmentação política e de que o rei era apenas simbólico. E é justamente isso que eu vou aproveitar para encerrar o programa de hoje. É na Idade Média que surge o Estado moderno. Se eu não me engano, no Ocidente, o primeiro deles foi a França. Apenas para encerrarmos o programa.
Isto. Você tem, na verdade, durante a Idade Média, é o período de conformação da Europa tal qual a gente a conhece. Né? A Europa tal qual a gente a conhece hoje, ela começa a se conformar justamente nesse momento, né? Com a instalação desses povos bárbaros, com a conformação desses reinos, né? Por exemplo, o reino dos francos, né? O Império Carolíngio, né? Do Carlos Magno, e a França, propriamente dita, a gente pode dizer que existe, não enquanto um Estado organizado, né, tal qual a gente o conhece posteriormente, isso só vai acontecer a partir do século XVIII, né, na verdade, mas, do ponto de vista assim, da ideia, né, da França, eu acho que data aí a partir do século IX, né, quando, a partir da figura de Carlos, o Calvo, né, que é o sucessor, né, um dos sucessores do que restou do Império Carolíngio, né, descendente aí, do Império Carolíngio na França. Mas nações mesmo, né, digamos, estados, tal qual a gente pensa hoje, do ponto de vista moderno, a gente só pode falar isso, né, a partir aí do século XVIII. Existe, claro, um sentimento nacional que começa a se afirmar, especialmente no fim da Idade Média, né, com a Guerra dos 100 Anos, por exemplo, Joana d'Arc, alguns personagens que começam, né, a desenvolver mais esse sentimento nacional, mas, modernamente, né, só a partir do século XVIII que a gente pode falar, né, num Estado moderno, propriamente dito. Professor, muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Tópicos importantes que dariam programas inteiros, como o Renascimento, que se dá no fim da Idade Média, e, obviamente, o período que foi as Cruzadas, né, nós vamos ter que deixar de fora do programa de hoje, que não vai dar tempo. Obrigado pela sua participação hoje aqui. Obrigado, Ney. É uma pena que a gente não pôde realmente abordar vários aspectos, né? Falamos poucos da cavalaria, né? Você falou do Renascimento. O próprio Renascimento, para alguns historiadores, ele na verdade não seria uma ruptura, mas sim uma continuidade, né? E um dos inúmeros renascimentos que a Idade Média é pautada, né? Você tem o Renascimento do século XII, você tem o Renascimento carolíngio, né? O Renascimento urbano, você tem o surgimento das universidades também na Idade Média, que a gente não pôde conversar, né? Então, mas é muita coisa, né? As universidades são um outro reflexo da Idade Média. Exatamente, acho que pode entrar na questão que você fez, né, a respeito das heranças ou da presença, né? A universidade é uma invenção medieval. Então, professor, nós vamos marcar aqui um compromisso de voltarmos ao Lente Aberta para continuarmos falando sobre tópicos que ficaram pendentes da Idade Média. Seria ótimo, Ney. Professor, enfim, novamente, muito obrigado pela sua participação hoje aqui e muito obrigado a você que estava nos assistindo. O programa Lente Aberta volta na semana que vem.